Querido amigo, querida amiga da TV Novo Tempo e da internet, é bom falar com você mais uma vez, continuando nosso estudo da Bíblia. Estamos juntos, sempre trocando ideias, conversando sobre a revelação do Senhor. Nós estamos no livro de Daniel e hoje é o penúltimo capítulo deste fantástico livro. Eu quero lembrar você de não se contentar com a nossa reflexão aqui com o livro de Daniel, porque o livro de Daniel é muito profundo e nós aqui só temos 12 minutos e não dá para entrar em todos os detalhes que esse livro tem. Ele é muito grande, muito amplo, muito profundo. Então nós aqui apenas meditamos um pouquinho em algumas das revelações e também a textos que apresentam mensagens para a gente, devocionais. Mas você pode entrar no site da TV Novo Tempo, novotempo.com, e pedir um curso bíblico grátis, gratuito, sobre Daniel e Apocalipse, que são os dois livros que andam juntos. E aí você vai conhecer um mundo de revelação de Deus e vai ter ainda mais esperança e alegria no seu coração. Além disso, lembre-se de ter o teu momento com Deus cada dia, para falar com o Senhor e ouvir a sua voz. Vamos orar? Bondoso Deus, dá-nos sabedoria agora ao refletirmos sobre o capítulo 11 de Daniel. Pedimos a tua bênção e sabedoria, em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, esse capítulo fala sobre a derrota da Pérsia pelo reino da Grécia, alianças e conflitos entre os reis do sul e do norte, a invasão e a tirania dos romanos. Daniel recebeu várias visões sobre a sucessão das potências mundiais, cada uma agregando mais informações que a anterior. Os capítulos 10 a 12 formam uma unidade e no capítulo 11, verso 1, Gabriel continua sua fala que iniciou lá no capítulo 10, versículo 19. Ele informa que 1 ou 2 anos antes, no primeiro ano de Dario, ele o havia apoiado pessoalmente. Aqui diz, por exemplo, capítulo 11, verso 1, Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e para o animar. Então, quem sabe não foi o próprio Gabriel quem acalmou os leões em seu trabalho para garantir a vitória de Daniel contra seus acusadores. Gabriel, agora olhando para o futuro, ele descreve os próximos 4 reis da Pérsia, ressaltando o poder e a ambição do quarto. Veja, o verso 2 diz: Agora eu te declarei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo quanto contra o rei da Grécia. Aqui, provavelmente, o rei Xerxes, a quem conhecemos como o marido da Ester. A grande festa, por exemplo, de Ester 1 mostra o esforço de Assuero em conseguir um apoio militar para sua companhia contra a Grécia. Sua derrota nas batalhas de Salamina, em 480 a.C., e Plateia, em 479, enfraqueceu a Pérsia e fortaleceu as cidades-estado gregas, que mais tarde, sob o domínio de Alexandre, expandiriam o domínio helênico até o Egito e ao ocidente da Índia. Nos versos 4 até o 14, Gabriel descreve os embates políticos e militares entre 2 dos 4 reinos resultantes da divisão do Império de Alexandre pelos seus 4 principais generais: Cassandro, que dominou ali a Grécia e a Macedônia; Lisímaco, que governou na Trácia e norte da Turquia; Seleuco, no sul da Turquia e Síria, e também Babilônia, Pérsia e Índia; e Ptolomeu, que governou ali no Egito, Líbia e Palestina. Esses 2 últimos, Seleuco e Ptolomeu, eles alternaram entre si a posse da Terra Santa no período que conhecemos como intertestamentário, e eles são o foco desses versos. Então, a partir do verso 15, pode-se identificar uma ascensão e domínio de Roma, um novo império que chegaria a partir do norte, onde pode-se identificar as referências a Cleópatra, no verso 17, Júlio César, 17 a 19, Augusto, no verso 20, e a morte de Jesus, o príncipe da aliança, no verso 22. Vamos dar uma olhada ali, desde o versículo 17, aqui diz assim: Resolverá vir com força de todo o seu reino, e encontrará acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino, isto é, isto, porém, não vingará nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar, tornará
e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Ainda no verso 20, lemos: levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Dos versos 21 até o versículo 39, nós podemos ver a progressão, a progressiva atuação espiritual de Roma, com clara identificação com a atividade do chifre pequeno, das visões dos capítulos 7 e 8, que nós já destacamos aqui. Destaque é o ataque ao santuário, ao seu serviço e símbolos de intercessão de Jesus, e a introdução de um sistema de salvação baseado em obras, intercessões humanas, que é chamado também de abominação desoladora. Nos emociona ver como Gabriel conta a Daniel sobre um povo que conhece o seu Deus, forte e ativo. Está aí no versículo 32 essa menção. Ele diz: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Esse é fantástico, essa declaração de Gabriel. O povo que conhece o seu Deus, ele tem duas características. Ele se torna forte, espiritualmente forte e ativo no serviço do Senhor. Então, se você não está ativo no serviço do Senhor, precisa conhecer mais a Deus, porque um povo que conhece a Deus é forte e ativo. Se está fraco na fé, precisa conhecer mais a Deus, porque quem conhece a Deus é forte, vence as tentações com maior facilidade. Deus está chamando hoje a cada um de nós para o conhecermos pessoalmente, para o buscarmos. Esse texto falou muito ao meu coração. Deus fortalece o seu povo e Deus nos dá sabedoria, conhecimento para que sejamos ativos na sua obra. Na sequência, ainda lemos o seguinte, no versículo 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles serão ajuntados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Aqui nós temos uma profecia que apresenta a muitos que seriam perseguidos até o tempo do fim. Lembramos dos valdenses, dos luteranos, anabatistas, huguenotes, próprios católicos romanos sinceros, que preferiram morrer durante a Idade Média afogados, enforcados, queimados, torturados na estaca ou aprisionados. Preferiram passar pela dor do sofrimento a abdicar a sua fé. Eles conheciam o Senhor, por isso o Senhor os fez fortes e ativos, e eles venceram. A reforma protestante nesse período foi um pequeno socorro. Versículo 34 leva-nos a entender isso. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. É interessante notar que nesses versos foram revelados a Daniel os aspectos históricos do poder opositor de Deus. Durante a Idade Média e do remanescente de Deus, enquanto João, em Apocalipse 13, destaca os aspectos religiosos, estendendo este período até o fim. Deus conhece todas as coisas. Ele revelou em símbolos para que aqueles que não quisessem compreender não entendessem. Mas aqueles que querem compreender, aqueles que querem saber a verdade, a conhecerão. Esse texto, ele destaca as tentativas nos últimos tempos do inimigo de Deus em estabelecer um controle sobre todo o mundo. Os precisos eventos na Terra são conhecidos apenas por Deus. Predições proféticas são dadas na Bíblia não para que a gente faça especulação a respeito daquilo que vai acontecer, do futuro e tal, mas para construir a nossa fé. Porque quando uma profecia se cumpre, a nossa fé se fortalece. Deus está chamando a gente então para fortalecer a nossa fé, para conhecer ao Senhor, para conhecer um pouquinho mais sobre as profecias, e assim nossa fé será fortalecida. Hoje é sábado, hoje é um dia muito especial, é um dia de adorar o Senhor.
Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos um encontro hoje para louvar o Senhor, para estudar a Bíblia, para ouvir a sua palavra. Você está convidado a ir e a participar. A partir das 9 horas da manhã, começa os serviços religiosos, escola sabatina ou culto. Você pode encontrar uma igreja adventista no site encontreumaigreja.com.br. Ali você encontrará uma igreja bem pertinho da sua casa ou da onde você está agora. E se você for à igreja adventista, procure ali o pastor ou um ancião da igreja e peça a ele um curso bíblico grátis sobre Daniel e Apocalipse ou um outro curso. Você seguramente vai conhecer mais a Deus, seguramente vai conhecer mais a revelação da palavra, vai conhecer mais sobre o que as Escrituras falam, não conhecer mais a igreja, mas conhecer mais a Bíblia. E ao conhecer a Bíblia, você conhecerá o Deus da Bíblia. E ao conhecer o Deus da Bíblia, você será forte. E ao ser forte, você será ativo. E ao ser forte e ativo, você vencerá as tentações. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus tem preparado para nós. Que nossa fé seja firme e fortalecida na rocha, que é a palavra de Deus. O que você acha? Vamos por esse caminho? Vamos buscar a orientação do Senhor? Vamos buscar forças para vencermos? No tempo do fim, as provações serão grandes, mas Deus é maior. A força de Deus é maior. Então vamos buscar essa força agora? Eu quero orar com você para isso. Querido Pai, bondoso Deus, protege a cada um de nós, nos dá forças e sabedoria, força para avançar, sabedoria para entender a vontade do Senhor. Ilumina, Senhor Deus, a nossa mente, cuida de cada um de teus filhos, porque a gente ora no nome poderoso e maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembre-se, meu amigo, minha amiga, se nós lermos a palavra de Deus todos os dias, nós seremos transformados e reavivados. Então, seja revivado por sua palavra. Até mais.